Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso preparatório para a primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Thierry Cotinda, eu sou professor de Direito Administrativo. Pessoal, nas aulas passadas nós tratamos das modalidades de intervenção do Estado na propriedade na forma supressiva. Falamos da desapropriação comum, desapropriação especial urbana, desapropriação especial rural, desapropriação confisco, inclusive falamos das desapropriações indiretas. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar das modalidades repressivas de intervenção do Estado na propriedade. Nessa aula, nós vamos falar sobre limitação administrativa, servidão administrativa, requisição e ocupação temporária. Na próxima aula, damos continuidade tratando do tombamento. Pessoal, preliminarmente eu quero ressaltar com vocês o que são as modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada na modalidade repressiva. É chamado repressiva porque nessas formas de intervenção do Estado na propriedade, o Estado ele pode impor restrições e condicionamentos ao uso da propriedade privada. É diferente da modalidade supressiva, porque na supressiva o Estado suprime o direito de propriedade. Na intervenção supressiva, o Estado toma a propriedade para si. Agora, no objeto de estudo na nossa aula, nós vamos estudar as modalidades repressivas. O Estado ele não toma a propriedade, mas ele apenas diz como o proprietário pode utilizar o seu bem, criando restrições ou então condicionamentos. Você pode utilizar o seu bem desde que, e daí vem um condicionamento. Pessoal, as intervenções repressivas, elas atingem tanto o caráter absoluto, que são as faculdades do direito de propriedade, quanto o caráter exclusivo, relacionando o uso da propriedade de forma compartilhada entre o particular e o poder público. O caráter exclusivo, coloquei aqui no material de vocês para ficar bem completo, ele assegura ao proprietário o exercício do direito da propriedade sem oposição de terceiros, porque o direito de propriedade é um direito com oponibilidade erga omnes, e a sua publicização se faz com a matrícula de registro imobiliário que fica arquivado lá no cartório de registro de imóveis. Quem tem a propriedade e pode fazer oposição desta propriedade, desse direito, a terceiros. E o terceiro ele não precisa reconhecer, declarar, formalizar que ele reconhece a sua propriedade. O Estado já reconheceu a sua propriedade e toda a sociedade reconhece a sua propriedade porque ela está registrada lá na matrícula imobiliária, arquivada no cartório de registro de imóveis. O caráter absoluto da propriedade é o caráter que assegura a liberdade do proprietário de usufruir do seu bem da forma que ele quiser. Ele pode alienar, ele pode doar, ele pode modificar, ele pode queimar, ele pode fazer o que ele quiser com a sua propriedade, desde que, é claro, ele dê cumprimento à função social da propriedade. Porque o princípio da função social da propriedade, ele está previsto lá na Constituição. E ninguém pode se eximir de cumprir a Constituição. Pessoal, primeira espécie de limitação do Estado, de intervenção do Estado na propriedade que eu quero tratar com vocês é a limitação administrativa. Pessoal, a limitação administrativa, ela sempre é uma restrição de caráter geral e abstrato. O que isso quer dizer? Que a limitação administrativa ela não é voltada para um particular em específico. As limitações administrativas são restrições que visam atender toda a sociedade, não importa quem vai ser atingido por essa limitação administrativa. Eu coloquei como exemplo para vocês no material limitações de uso do solo. Pessoal, vamos lembrar de uma coisa. Vocês já estudaram isso na faculdade, e o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade para você. A limitação administrativa ela é uma manifestação do poder de polícia. E vamos lembrar um pouquinho lá sobre as aulas, sobre poderes da administração pública, quando nós falamos do poder de polícia. O poder de polícia ele tem vários ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo em que se estabelecem normas de poder de polícia. É um ciclo de ordenação, de ordem, de norma. Quando o Estado ele estabelece uma norma
de poder de polícia, dizendo como o particular ele pode usufruir de seus bens e direitos, de modo que ele venha assegurar e não venha tolher os direitos de outrem, o Estado ele estabelece normas de caráter geral e abstrato. Ele não diz assim, o Joãozinho não pode construir acima de tal altura, porque ele não pode impedir que os seus vizinhos tenham sol. Né? Porque se você constrói uma edificação muito alta, em um determinado momento do dia, o seu vizinho não vai ter mais sol. E todo mundo precisa tomar sol, precisa de vitamina D, ou também para ficar bronzeado, bonitão. Pessoal, a limitação administrativa é uma restrição de caráter geral e abstrato, certo? Imagina a seguinte situação. O Poder Público Municipal ele estabelece uma norma que proíbe que na orla marítima se construam prédios acima de 5 andares para garantir que os banhistas tenham sol até o final da tarde. Que tipo de intervenção do Estado é essa na propriedade privada? É uma limitação administrativa. Ah, mas está atingindo apenas os proprietários de bens imóveis na hora que tem um imóvel de frente para a praia. Não é uma norma de efeito concreto? Não, é geral e abstrato. Porque ele não individualiza quem são os proprietários. Ele diz, todos os proprietários, não importa o tamanho da propriedade, não importa o tamanho do lote. Eu estou estabelecendo uma limitação, uma restrição de uso. Você pode utilizar até o 4º andar, 5º andar não pode mais. Isso é uma limitação administrativa. Como toda norma geral, ela não pode atingir para retroagir terceiros. O que significa que se você já construiu um prédio de 20 andares e daí sobrevém uma norma limitando a 5, você não precisa demolir os andares que você já construiu. Porque a norma não retroage para atingir terceiros. E pessoal, como uma norma geral, ela não causa danos específicos. Você pode falar assim, eu sou proprietário de um imóvel na frente da praia. Um lote gigantesco que eu poderia construir um prédio de 1 milhão de andares. Se o poder público me limita a 5, ele está me causando um prejuízo. Sim, ele está lhe causando um prejuízo. Mas esse é um prejuízo que todas as demais pessoas sujeitas à limitação administrativa estão sofrendo. Esse é um dano ordinário, não é um dano extraordinário. O dano extraordinário é aquele que só uma pessoa sofre. Por ser uma norma geral, ela não causa dano extraordinário, ela não causa dano específico. Razão pela qual a limitação administrativa não gera direito à indenização. Como regra, ressaltando aqui, se o particular provar que uma determinada limitação administrativa gera para ele um dano extraordinário que só ele está sofrendo, aí sim ele tem direito a uma indenização. Certo? Seguindo. Pessoal, limitação administrativa, embora seja um tema muito simples, guarda duas questões controvertidas na doutrina. A primeira diz respeito ao gabarito de prédios. Gabarito de prédios é a limitação que se impõe ao poder público, que o poder público impõe ao particular, definindo a altura máxima em que pode existir uma edificação. Parte da doutrina, ela diz que o gabarito de prédios é uma servidão administrativa. Com todo respeito à doutrina, a doutrina ela tem argumentos, essa doutrina divergente, ela tem argumentos que são no mínimo interessantes, estruturados com base em normativas um tanto antigas que dizem respeito à limitação do uso do solo em torno de aeroportos. Mas pessoal, fecha aqui comigo. Essa doutrina que diverge, ela vem falar que o gabarito de prédio é, na verdade, uma servidão administrativa. Não querendo me antecipar na aula, mas é que servidão administrativa, ela diz respeito a um uso compartilhado do solo e são geralmente normas de efeitos concretos. A limitação administrativa é uma norma de caráter geral e abstrato. Quando eu limito a altura da construção, eu limito toda uma área. Pode ser uma área em torno de aeroportos, pode ser uma área em uma região numa costa litorânea. A limitação administrativa é uma norma de caráter geral e abstrato, certo? Então, tem essa questão controvertida na doutrina, eu acho importante vocês conhecerem ela, porque eventualmente pode ser cobrado de vocês no exame da ordem. Pode ser até que não cobre na primeira fase, mas é importante que vocês saibam identificar se o gabarito de prédios é uma limitação ou uma servidão administrativa.
A segunda questão controvertida diz respeito ao direito de preempção. É uma doutrina bem minoritária que vem a falar que o direito de preempção é uma espécie autônoma de intervenção no Estado na propriedade, é uma forma própria, né, que foi criada com o Estatuto das Cidades. Na verdade, não foi. Deixa eu explicar por quê. O direito de preempção é um direito de preferência que todo particular deve respeitar no momento de alienação do seu imóvel. Como que ele funciona? Os municípios que tenham um plano diretor, eles podem, mediante lei específica, designar uma área de preempção. Uma área em que eles terão um direito de preferência para aquisição de bens imóveis. O que isso significa? Que todo particular que queira alienar um imóvel situado na área de preempção, ele tem que oferecer este imóvel, em primeiro lugar, ao poder público. Isso, na verdade, é uma limitação administrativa. Por quê? Porque é uma norma de caráter geral e abstrato que diz: aquele que quiser alienar o imóvel nesta região aqui, neste bairro, nesta zona, nesse distrito, primeiro deve oferecer este imóvel ao poder público. Não é uma norma de caráter de efeitos concretos, é só uma restrição administrativa que diz respeito à forma de fruição, atingindo o caráter absoluto. O proprietário ele é livre para alienar para quem ele quiser. Ele só tem que primeiro oferecer ao poder público. Isso não é uma hipótese própria de intervenção do Estado na propriedade. É só uma limitação administrativa. A gente só tem que tomar cuidado com o direito de preempção com alguns detalhes. Primeiro, ele não é um direito de preferência propriamente dito, aquele lá do direito civil que pode ser de natureza real, pessoal. O direito de preempção, ele é um direito de preferência, vamos colocar aqui preferência até entre aspas, porque é uma norma de direito administrativo que impõe ao particular a sujeição de um poder extroverso da administração pública e não é o direito de preferência do direito civil, tá? É um direito de preferência de direito administrativo. Eu até coloquei aqui no material como funciona. Mediante lei específica, e aqui, pessoal, eu quero frisar com vocês que é lei específica. É muito comum no exame da ordem, até em alguns concursos públicos, o examinador, o avaliador, ele trocar a expressão lei específica por lei complementar. Lei complementar é uma espécie legislativa. Lei específica aqui é qualquer lei, desde que ela seja específica para tratar de um determinado assunto. Então, mediante lei específica, com vigência de até 5 anos, tá? Pode ter uma vigência menor, só não pode ter vigência maior, mas mediante lei específica, com vigência de até 5 anos, o município pode designar área para o exercício do direito de preempção. Decorrido o prazo de 5 anos, o município ele só pode renovar esse direito de preferência após o decurso de 1 ano, certo? Como funciona o direito de preempção? O particular, ele primeiro oferece o imóvel para o poder público. Diz assim: município, estou colocando minha casa à venda. O município tem até 30 dias para responder se ele quer exercer o direito de preempção ou não. No silêncio do município, presume-se que não. Aí o particular pode vender o imóvel para terceiros, mas somente pelo valor oferecido ao município. O particular ele não pode falar assim: município, quero vender a minha casa, situada no meu terreno. Quanto você quer nessa casa? 50 milhões. O município vai falar: não pago. Então tá bom. Aí ele vai vender para o particular por 200 milhões. Pode? Não pode. O particular ele é obrigado a garantir o direito de preempção do município sempre no valor da proposta em que ele vai fechar o negócio com o particular. Se ele não respeitar isso, existem as seguintes sanções. Em caso de descumprimento, o poder público ele pode anular a venda e adjudicar para si o imóvel que foi objeto, que o direito de preempção não foi respeitado, indenizando o particular da seguinte forma: ou pelo valor venal, ou pelo valor da transação,
sempre o que for menor. Essa regra aqui, o que for menor, é regra estabelecida no Estatuto das Cidades. Então, se o particular não respeita o direito de preempção, a administração pública municipal pode anular o negócio, tomar o bem para si e indenizar o particular, ou pelo valor venal ou pelo valor da transação, sempre o que for menor. Geralmente, o menor é o valor venal, não o valor da transação. E o terceiro de boa-fé, que vai cobrar a indenização do particular, que não respeitou o direito de preempção, certo? Supremacia do interesse público sobre o privado, os particulares que se resolvam. Pessoal, o que era controvertido na doutrina? Já adiantei com vocês. Alguns autores diziam que era uma forma autônoma de intervenção do Estado na propriedade e, na verdade, não é. Na verdade, o direito de preempção é apenas uma limitação administrativa que recai sobre imóveis indeterminados de uma área de forma geral e abstrata. Seguindo, servidão administrativa. Servidão administrativa é uma restrição de caráter individual. Limitação administrativa é geral e abstrata. Servidão administrativa é uma restrição de caráter individual que afeta o direito de exclusividade. Pessoal, numa servidão administrativa, o particular ele não pode usufruir da sua propriedade sozinho. Ele usufrui da sua propriedade compartilhando essa propriedade com o Estado, mas ele não divide a propriedade. Ele divide o direito de fruição da propriedade com o particular. Ele não explora a propriedade sozinho. Ele divide com o poder público. Exemplo, colocação de poste. É necessário colocar um poste, uma torre de transmissão dentro da propriedade do particular. Servidão administrativa. Colocação de uma placa com o nome de rua, passagem de oleoduto. Sempre que o poder público precisar utilizar a propriedade do particular, mas não seja uma utilização que justifique uma desapropriação, o que ele faz? Ele impõe uma servidão administrativa. É muito comum nas cidades do interior não ter um poste na esquina com uma placa dizendo o nome da rua. O nome da rua ele é informado mediante uma placa que é colada na parede da casa do terreno de esquina. Esta placa é uma servidão administrativa. É um uso compartilhado da propriedade privada com o Estado. A servidão administrativa, notadamente, ela impõe certas restrições, como a proibição de construir um muro, edificar um muro, proibindo a visibilidade da placa. Mas a servidão administrativa nada mais é do que um uso compartilhado do solo com o poder público. É uma regra que incide sobre um bem específico, real e imóvel. Pessoal, a servidão administrativa ela é anotada no registro de imóveis. Uma vez estabelecida uma servidão administrativa, foi necessário colocar um poste de iluminação pública na varanda do particular para o lado de dentro do portão ali, do muro. Isso é uma servidão administrativa. Imposta essa servidão administrativa, ela é anotada no registro de imóveis para que os futuros adquirentes deste imóvel, os futuros proprietários, saibam que naquela propriedade foi estabelecida uma servidão administrativa e não venham alegar a futura ignorância. Eu não sabia que aquele poste era um poste que servia de iluminação pública, por isso que eu demoli. Não funciona assim. Então sempre é anotado no registro de imóvel. Tem duração por tempo indeterminado. Por quê? Porque a servidão administrativa se justifica enquanto durar o interesse público. O procedimento para a instituição de uma servidão administrativa é muito parecido com o da desapropriação. Primeiro, o poder público declara a utilidade ou a necessidade de se instituir a servidão administrativa. Ele vai falar assim, olha, aqui na rua... Não, vou dar um exemplo melhor. O poder público ele precisa passar um oleoduto pela propriedade do particular. Olha, vou ter que cavar aqui, passar um oleoduto,
particular, supremacia do interesse público sobre o privado, é uma questão de estratégia, soberania nacional, blá 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 blá. Vamos passar um oleoduto na sua casa. Ele declara a utilidade na servidão administrativa. O particular ele é intimado para apresentar defesa, no prazo de 15 dias, e neste procedimento administrativo, eles vão definir se esta servidão administrativa vai causar um prejuízo extraordinário ao particular. Se causar um prejuízo extraordinário, o particular vai ter direito à indenização. Na fase executiva, então, faz esses cálculos e indeniza-se o particular pelo estabelecimento da servidão administrativa se esta servidão lhe causar um dano específico. Agora vamos dar um exemplo. Vou colocar uma placa com o nome da rua na propriedade do particular. Isso causa um dano específico? Não causa um dano específico. Agora, o poder público precisa, no meio de uma fazenda, no meio de uma plantação, estabelecer uma grande servidão administrativa para a instalação de torres de transmissão de energia elétrica, suprimindo 30% da área de plantação. Aí causa um dano específico? Causa um dano específico. Daí gera o direito à indenização. A servidão administrativa ela pode se estabelecer tanto mediante acordo, né, dentro do processo administrativo, ou por decisão judicial. Pessoal, parte da doutrina fala que a servidão administrativa pode ser criada por lei de efeitos concretos. Concordo com a doutrina, é uma posição minoritária que defende isso. Na verdade, eu não identifiquei nenhum autor que diga que não possa. Apenas alguns autores complementam o tema, dizendo que a servidão administrativa pode ser criada, pode se estabelecer tanto por acordo entre as partes, né, particular e poder público, decisão judicial e lei de efeitos concretos. Certo? Seguindo aqui então, requisição administrativa. Requisição administrativa tem previsão constitucional, lá no artigo 5º, inciso 25, que diz o seguinte: no caso de iminente perigo público, isso aqui é importante, o elemento perigo público ele é muito importante para o estabelecimento da requisição administrativa. A autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário o direito à indenização ulterior, mas somente se houver dano. Tem que ter dano para ter direito à indenização. Pessoal, requisitos para que se autorize uma requisição administrativa. Iminente perigo. E se há uma questão de perigo, notadamente, essa hipótese de intervenção do Estado na propriedade, ela é autoexecutável. O contraditório e ampla defesa no processo administrativo, ele é diferido, ele é prorrogado, tá? Por quê? Porque diante do perigo, o poder público ele não pode primeiro intimar o particular para que no prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias, ele venha oferecer resposta e daí então a autoridade administrativa vai... Pessoal, perigo iminente. O poder público ele requisita, utiliza a propriedade do particular e só depois, se tiver um dano extraordinário, ele indeniza. E pessoal, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Pode ser tanto de natureza civil quanto de natureza militar. Notadamente, tem duração provisória, porque o Estado ele não pode ficar requisitando a propriedade do particular de forma indeterminada. E a indenização posterior sempre se causar dano. Mais um detalhe, a requisição administrativa pode recair tanto sobre bens imóveis, bens móveis ou sobre serviços. O exemplo que a doutrina dá, que é um exemplo muito bom, é o melhor exemplo que pode existir, é o do hospital. Em uma determinada situação de calamidade, o poder público ele pode requisitar o hospital. Ele vem a usar o hospital, então, diante da situação de iminente perigo público. O hospital é um bem imóvel. Os leitos do hospital são bens móveis. E os serviços profissionais que são ofertados nesse hospital podem também ser objeto da requisição administrativa. A requisição administrativa é a única hipótese de intervenção do Estado na propriedade que pode recair tanto sobre bens imóveis, móveis e sobre serviços. Notadamente, havendo algum dano, algum prejuízo, os particulares serão indenizados. Serão indenizados pelos serviços, serão indenizados pelos prejuízos causados pela requisição dos bens móveis e eventuais prejuízos causados no imóvel. Pessoal,
requisição administrativa pode, inclusive, recair sobre bens públicos. Quanto a isso, eu só quero que vocês anotem uma particularidade, um complemento que foi definido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. A requisição sobre bens públicos, ela pode existir sem qualquer tipo de restrição. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, no ano de 2016, 2017, ali na transição, o seguinte: a União só pode requisitar bens dos municípios quando ficar verificado uma situação de emergência. E, preferencialmente, sempre que for verificado uma situação de estado de emergência, estado de defesa, estado de emergência. Por quê? Porque senão a União ela teria um poder ilimitado sobre os municípios. Só que o próprio relator do caso, ele diz o seguinte: preferencialmente, sem nenhum tipo de restrição, diante de um estado de calamidade. Entretanto, se a União verificar uma situação de iminente perigo, ela pode fazer a requisição administrativa sem problema algum. Pessoal, é claro, a requisição administrativa ela se funda no elemento perigo. O elemento perigo não pode aguardar. O elemento urgência não justifica que se aguarde processo administrativo com contraditório e ampla defesa prévia. Tá? Então, requisição administrativa pode recair, inclusive, sobre bens públicos. Pessoal, uma questão que havia uma divergência na doutrina há alguns anos, e hoje em dia a doutrina já se pacificou sobre o tema, mas como era controvertido, pode ser que seja cobrado no exame da ordem, porque a Fundação Getúlio Vargas pode querer saber se vocês estão atualizados com seus estudos. Estão estudando com material atualizado, material bom, que diz respeito à requisição sobre bens consumíveis. Qual que era a divergência doutrinária? Como os bens consumíveis eles não são retornáveis, a doutrina falava que, na verdade, bens consumíveis não poderiam ser objeto de requisição administrativa, mas sim de desapropriação. Imagina o seguinte exemplo. Em uma determinada ilha, isolada, do país, que somente é acessível por barco, só barco pode chegar lá. Não tem ponte, a única fonte de acesso é o barco. E vem um furacão e impede, e o furacão fica bem entre a costa brasileira e a ilha. Não tem como o barco chegar lá. Não tem como um helicóptero com suprimentos atravessar o furacão e chegar até a ilha. A ilha está isolada. E começa a faltar medicamentos nos postos de saúde, no postinho de saúde. A população doente não tem medicamento no posto de saúde. O poder público pode requisitar os medicamentos que estão na farmácia e indenizar posteriormente diante de uma situação de iminente perigo público? Pode. Só que daí a doutrina dizia o seguinte: não, tem que ser desapropriação. Só que a desapropriação, ela só é cabível mediante prévia e justa indenização. Numa situação de calamidade, pode-se justificar a instauração do processo administrativo de desapropriação, para que então seja apurado o valor da justa indenização, para só então o poder público adjudicar estes bens, adjudicar os medicamentos, tomar para si o medicamento e daí fornecer à população lá no postinho de saúde? Seria um procedimento administrativo muito moroso. Então a doutrina foi caminhando, e creio que ela caminhou no sentido certo, em dizer que requisição sobre bens consumíveis é cabível sim, e que não seria hipótese de desapropriação. Um segundo exemplo, imagina que nessa ilha está faltando comida. E embora esteja faltando comida nessa ilha, nos supermercados, não tem mais comida na mercearia, não tem mais comida no restaurante, não tem mais comida em lugar algum, exceto num galpão que estoca grãos. Estavam lá estocados grãos, esses grãos eles pertencem ao particular.
O poder público ele deve requisitar com urgência, né, e autoexecutar a requisição administrativa, tomando para si esses alimentos que estão estocados e distribuindo à população, ou ele deve primeiro fazer um processo de desapropriação para chegar ao valor da indenização que será paga de forma prévia e justa, para só então tomar esses alimentos e distribuir à população. Pessoal, requisição administrativa sobre bens consumíveis pode sim, justamente pela situação de emergência e de urgência que qualifica a requisição administrativa. Ocupação temporária. Ocupação temporária, ela tem previsão tanto no Decreto-Lei 3365 de 41, quanto na 8666, que trata de licitações, e a 8987 de 95. Pessoal, ocupação temporária é a ocupação da propriedade por tempo determinado em caso de utilidade ou necessidade pública. Professor, qual que é a diferença de ocupação temporária e requisição administrativa? O elemento que a caracteriza. Requisição administrativa são para as hipóteses de urgência, hipóteses de perigo. Ocupação temporária é uma questão de conveniência, utilidade ou necessidade pública. E, notadamente, ocupação temporária só sobre bens imóveis. Gera indenização se causar dano. E exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Utilização do terreno vizinho para suporte de obra, utilização de escola privada para servir de zona eleitoral. Pessoal, olha que interessante. Recentemente aqui no país, muitas escolas elas foram ocupadas por estudantes que faziam determinadas reivindicações em face do poder público. E essas escolas que foram ocupadas, elas serviam, eram escolas estaduais, escolas municipais, e elas serviam como zona eleitoral. No período de eleições, essas escolas elas estavam ocupadas. O que o poder público fez? Ocupou temporariamente supermercados. O estacionamento do supermercado agora vai servir de zona eleitoral no lugar da escola que foi ocupada pelos jovens que estavam fazendo reivindicações. Foi um exemplo muito recente de ocupação temporária na história do país, que foi utilizado em em boa parte do território nacional. Então fica aí de curiosidade para vocês. E só um detalhe. O artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, fala em ocupação temporária em situação de estado de defesa. Pessoal, se estamos em estado de defesa, a modalidade de intervenção do Estado na propriedade adequada não seria ocupação temporária, seria requisição administrativa. A doutrina já entende que o instituto adequado é requisição administrativa e faz essa leitura, tá, da Constituição. Pessoal, vamos ver como esses temas eles são cobrados de vocês no exame da ordem. 2017. O município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis, os quais ameaçam de ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Olha só que a própria pergunta ela já te dá a resposta. Diante do iminente perigo público a residências e a vida de várias pessoas, o poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta de seu patrimônio para realizar as medidas de contenção pertinentes. Assinale a opção que indica a adequada modalidade de intervenção na propriedade privada para a utilização do maquinário necessário. Pessoal, a questão já lhe deu a resposta. Iminente perigo público? Requisição administrativa. Não tem erro. Próxima. A fim de permitir o escoamento da produção de uma vamos do início. A fim de permitir o escoamento da produção até uma refinaria, uma empresa pública federal que explora a prospecção de petróleo em um campo terrestre inicia a construção de um oleoduto. O único caminho possível para essa construção atravessa a propriedade rural de Josenildo, que, em razão do oleoduto, teve que diminuir o espaço de plantio de mamão e, com isso, viu sua renda mensal cair pela metade. Assinale a alternativa que indica a instrução correta que um advogado deve passar a Josenildo. Pessoal, vamos à questão.
Se é necessário, se uma empresa pública precisa passar um oleoduto sobre a propriedade de Josenildo, mas essa necessidade de passagem de um oleoduto não enseja uma desapropriação, qual é a espécie de intervenção do Estado na propriedade que deve ser empregada aqui? Servidão administrativa. E se houve uma diminuição do espaço do plantio, causando um prejuízo, esse prejuízo deve ser indenizado? Sim. Resposta correta: não há óbice à constituição da servidão administrativa, supremacia do interesse público sobre o privado, mas cabe indenização pelos danos decorrentes dessa forma de intervenção na propriedade. Essa servidão ela vai ser registrada no registro de imóveis, na matrícula do imóvel? Sim. E o Josenildo vai receber a justa indenização pelo prejuízo extraordinário que ele está sofrendo. Certo? Próxima questão. Com relação à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos lá. A alternativa A diz assim: a requisição administrativa é uma forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade que somente recai sobre bens imóveis. Já errou aqui, porque requisição administrativa recai sobre bens móveis, imóveis e serviços. E ó, também não é supressiva, tá? Supressiva é a intervenção que suprime o direito de propriedade. A requisição administrativa, ela é repressiva. Então aqui não é supressiva, esse somente aqui já está errado, sendo o Estado obrigado a indenizar eventuais prejuízos se houver dano. A única parte correta dessa assertiva é isso aqui. Mas ó, não é supressiva, não é somente. Próxima questão, próxima assertiva. A limitação administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que consubstancia obrigações de caráter específico e individualizados a proprietários determinados. Pessoal, não! Limitação administrativa é sempre norma de caráter geral e abstrato, sem afetar o caráter absoluto da propriedade. Errado, errado, errado. Risque isso aqui para não ter risco de errar na prova. C. O tombamento, nós vamos estudar na próxima aula, tá? Com mais detalhes, mas vamos responder aqui. É uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que possui como característica a conservação de aspectos históricos, artísticos, paisagísticos e culturais de bens imóveis, correto? Excepcionando-se os bens móveis. Errado. Aqui faltou um pontinho. D, que é a alternativa correta. A servidão administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que afeta as faculdades de uso e gozo sobre o bem objeto de intervenção em razão de um interesse público. Correto! Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Se eventualmente o poder público ele coloca uma placa com o nome da rua na parede, na fachada da casa, ele também proíbe que o particular edifique um muro, né? Proibindo essa visão. É uma hipótese que afeta as faculdades de uso e gozo sobre o bem objeto de intervenção. E seguindo aqui. Isso aqui é a explicação que eu acabei de dar para vocês. Já estou até me empolgando aqui na aula, querendo ficar respondendo questões. E se eu pudesse, olha, eu estaria lá do seu lado no exame da ordem, respondendo as questões com você. Mas não vai ser preciso, porque você aqui, nosso aluno que está estudando, está se dedicando, pode ter certeza. Neste segundo, nesse exato segundo, o seu sonho está mais próximo de ser realizado. Pessoal, encerramos a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem essas aulas com os amigos, com os colegas. Dá um curtir aí quem está vendo pelo YouTube. Não deixem de se inscrever no canal Cultive.com. Fazemos da forma mais completa possível para que não falte nenhum conteúdo para o seu estudo, garantindo assim a sua aprovação na primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e também na segunda fase. Pessoal, aquele abraço, vamos fazer uma pausa aí para um cafezinho e já voltamos com a próxima aula para falar sobre tombamento. Até a próxima, tchau, tchau!